Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do InResidence. Eu sou Igor Campos. E eu sou a Suiene Aracaki. A gente vai falar hoje sobre um tema bastante polêmico, um divisor de águas, né, eu diria. Como que fica essa questão da RT, do seu relacionamento pessoal, comercial com o seu fornecedor ou com o seu parceiro de projeto? Será que existe algum benefício de um lado ou de outro? Ou será que tem algumas situações que estão escondidas por trás de aceitar uma comissão de um fornecedor ou de outro projetista que está prestando um serviço para você? É sobre isso que a gente vai falar na live de hoje e eu quero que você participe com a gente. Antes da gente começar, inclusive, eu queria que você já deixasse aqui o seu like e compartilhasse esse conteúdo, esse vídeo com os seus colegas que querem saber mais a respeito de comissão. Tá certo receber comissão? O que você acha, hein? Bom, justamente sobre isso, a gente tem alguns aspectos que são importantes a gente considerar, né? A gente sabe muito bem que quando se inicia no mercado de trabalho, mercado da construção civil, da arquitetura de interiores, não digamos, uma tarefa fácil você conquistar um lugar ao sol. Não é nada fácil, mas a gente sabe que é possível. E é claro que a partir do momento em que você estabelece alguns princípios e alguns valores e segue sem negociar esses princípios, sem negociar esses valores, talvez o percurso seja um pouco mais difícil, mas não é pelo fato dele ser mais difícil que você não vai conseguir conquistar os seus objetivos, pelo contrário, quando conquistá-los baseado nos seus valores, eu acho que a satisfação é muito maior nesse sentido. E de fato, né, Igor, quando a gente entra no mercado profissional, parece que já existe um status quo, assim. Existe uma situação que é vivida pela maioria dos arquitetos e designers de interiores, e que é essa questão da comissão, como se fosse uma situação natural, né? É importante que a gente diga que o nosso conselho se posiciona em relação a essa comissão, a essa prática, né, que é muito comum, mas o nosso conselho se posiciona de forma contrária, né, justamente sugerindo que a gente precifique os nossos projetos e tenha a nossa receita baseada nos nossos serviços e não nos serviços de outras pessoas, nos serviços e nos produtos de outras pessoas. Que a gente tem visto muito que essa prática, ela atrapalha as relações comerciais, né? Sob o nosso ponto de vista, a gente acredita que a gente deva precificar os nossos serviços e receber por eles. E aí você pode estar se perguntando, poxa, mas quando eu especifico algum material, eu estou fazendo o meu trabalho, então por que não ganhar por isso, né, por essa especificação? O que a gente sugere é que realmente a gente seja pago pelos serviços que a gente presta, mas não pelo produto em si, ou pelo produto dos outros, ou pelo serviço dos outros. Então, quando a gente fala de relação comercial, se a gente tem uma relação de amizade com fornecedores, né, tanto de serviços quanto de produtos, sim, a gente tem uma relação de amizade, a gente acaba estabelecendo laços com esses profissionais que estão no mercado e fazem parte, estão envolvidos com os nossos projetos. E particularmente, eu sei que existem muitas opiniões aí sobre a questão do posicionamento do conselho, inclusive o Paulo está colocando aqui a opinião dele, e eu acho que isso é muito bacana, né, porque são opiniões divergentes, contrárias, e já dizia, né, o grande poeta aí, a unanimidade ela é burra, né, então a gente de fato tem percepções e entendimentos diferentes e não necessariamente os nossos são aqueles que são verdades absolutas, mas são aqueles que a gente acredita e que a gente defende. E nesse sentido, né, quando se estabelece a questão de comissão e de reserva técnica, que é uma prática que se tornou recorrente no mercado, muito em função também dos próprios lojistas que começaram a estabelecer essa relação já de algum tempo e ela acabou se perpetuando no mercado e hoje é uma prática recorrente e que a grande maioria dos profissionais acaba se utilizando desse recurso para poder, de alguma forma, ter alguma receita adicional
e ser melhor remunerado nesse sentido. Qual que é o grande problema dessa questão? Por mais que hajam e que existam, né, ou seja, vários argumentos no sentido de que não, é um trabalho que eu estou exercendo, é um trabalho que eu estou, de alguma forma, oferecendo para os meus clientes, de acompanhando, fiscalizando, indo lá ao local, selecionando peças, etc. Todos esses argumentos, eu acho que eles são muito válidos, são muito, enfim, pertinentes, mas existe uma relação que no nosso entendimento, é aquilo que eu estou dizendo para vocês, não é uma verdade absoluta, mas é como a gente trabalha, o que a gente acredita, no nosso entendimento existe um conflito de interesses muito grande. Se você está indo em algumas desses fornecedores, né, para poder, de alguma forma, selecionar produtos, mobiliários, peças que estejam alinhados com o projeto que você está desenvolvendo, você está fazendo isso para o seu cliente. E, teoricamente, quem deveria estar remunerando esse seu trabalho é o seu cliente, não as lojas que estão ali oferecendo esses produtos, para que não haja nenhum tipo de vínculo e de conflito de interesses, que é o grande problema que acaba acontecendo. E é uma linha muito tênue nesse sentido, porque os argumentos são no sentido final, mas eu não dou prioridade para a loja por esse motivo, por aquele motivo. Sim, mas é uma linha muito tênue e com uma certa frequência, com a correria do dia a dia, algumas facilidades são colocadas à disposição e a gente acaba, de uma certa maneira, sendo cooptado por isso e acaba tendo dificuldades para lidar lá na frente com eventuais problemas que possam acontecer em função de um produto defeituoso ou de um serviço mal realizado, e você recebendo de alguma forma, ou seja, a comissão, você estará com o rabo preso, essa que é a verdade, né? Então, quando a gente não aceita, não trabalha com esse tipo de comissão, a gente tem a liberdade realmente de poder apresentar para esse fornecedor qual é a situação e falar, olha, eu não aceito esse acabamento, eu não aceito o serviço que está sendo entregue, né? Então, a gente consegue separar a relação de amizade que a gente tem com esse fornecedor com a relação comercial, com a relação profissional. É um trunfo que a gente tem nas nossas mãos, assim, né? Da gente trabalhar com essa liberdade. Então, assim, um dos grandes problemas que acaba, de uma certa forma, prejudicando, né, ou seja, a relação e a profissão propriamente dita do arquiteto do urbanista, é que você acaba menosprezando o trabalho de projeto. Esse é o grande problema que a gente identifica no mercado. Porque o que acontece? A partir do momento em que você coloca o foco realmente na cobrança da reserva técnica, da comissão, seja orientado para obter as suas receitas com base nesse tipo de posicionamento, é óbvio e é claro que você não vai dar atenção para o que de fato é importante, que é, na verdade, uma das suas atribuições principais, que é elaboração de projeto de arquitetura de interiores, ou seja, a relação de projetista. E quando você não dá atenção, você, evidentemente, vai praticar valores e preços de projeto muito inferiores. Então, é importante que a gente tenha essa preocupação de entender que nós estamos, de alguma forma, corrompendo realmente a nossa relação de projetistas, a relação comercial, a relação do que, de fato, tem valor, ou seja, pelo arquiteto, né, o trabalho do arquiteto nesse sentido. E uma outra coisa que eu acho muito legal, assim, sabe, e que está muito associado aos valores que, de fato, a gente acredita, valores de integridade, né, ou seja, de honestidade, talvez de lealdade para com o cliente, né, para quem você está trabalhando nesse sentido. Então, esses valores, eles são para a gente muito caros, são valores que a gente estrutura toda a nossa ação, seja como profissional, seja como cidadão, enfim. Então, são valores que a gente defende, que a gente acredita, e são inegociáveis, assim. E por esse motivo a gente acaba não se utiliza dessa prática de mercado. Então, isso é uma questão que a gente gosta de ressaltar e de dizer que dá para viver bem, sim, cobrando valores
justos pelo nosso trabalho. Mas quando o cliente te procurar pela primeira vez, explique para ele, explique essa prática de mercado e fale abertamente que você, eventualmente, se for o caso, não pratica, não recebe e não cobra comissão, e que você vai estar sempre defendendo os interesses do seu cliente, seja em que situação for, né, na aquisição de um produto, ou seja, na tentativa de reduzir os valores daquele produto para que o cliente possa, assim, de fato, incorporar na sua obra. Então, todas essas questões, se a gente trabalha com muita transparência, com muita objetividade, eu acho que a gente acaba, assim, obtendo resultados muito interessantes. E o que, para mim, é mais importante, ou como reconhecimento, é que os próprios fornecedores, eles acabam identificando o escritório que não pratica, que não se utiliza dessa prática de mercado, e acabam valorizando, ou seja, os profissionais, o escritório, por eventualmente não cobrarem comissão. E um outro aspecto fundamental, né, é a liberdade de escolha, a liberdade de você definir quem são seus parceiros, com quem você quer trabalhar, a liberdade, inclusive, de testar novos parceiros, de ver outras oportunidades. E eu acho que isso talvez seja um dos motivos pelos quais a gente também defende a ideia de não se receber comissão, de não cobrar comissão pelos serviços prestados, pelas especificações indicadas em nossos projetos. Eu acho que essa liberdade traz para a gente um poder de manobra muito grande, um poder de ter opções as mais diversas e, sobretudo, de criar esses relacionamentos baseados nos princípios e nos valores que a gente tanto acredita. Então, eu acho que isso faz com que a gente acredite cada vez mais que a postura que a gente vem conduzindo, né, a nossa prática profissional há mais de 20 anos atuando no mercado, tem sim trazido para a gente oportunidades incríveis, de oportunidade de reconhecimento, oportunidade realmente de estar prestando serviços que estejam alinhados com os valores, com o grau de qualidade, com a exigência necessária na elaboração do projeto, prestando os serviços que de fato são necessários. E uma outra coisa que eu queria também ressaltar, porque às vezes são tantos assuntos envolvidos nessa polêmica, né? A gente aponta, às vezes, muito o dedo, né? Fulano é corrupto, os nossos governantes não fazem o que deveriam fazer, e aí a gente senta em cima do rabo, no sentido de, pô, mas eu estou furando fila, eu estou aguardando a minha vez, eu estou ali pronto para poder, de fato, ser atendido no momento certo. São os pequenos detalhes, que é o que a Suzy sempre comenta, que é o princípio da coerência. Então, vamos ter coerência, né? E, enfim, trabalhar com ela nesse sentido. Então, eu acho que isso é importante a gente ressaltar. É aquela história, né, Igor, nesses exemplos do dia a dia, do cotidiano, eu estou devolvendo o troco excedente, né, que eu recebi no caixa do supermercado. Cara, para pensar que talvez a RT seja esse troco excedente, sabe? Então, é justamente esse aspecto, né, de você ter essa liberdade, de você poder negociar com quem você quer. Para a gente, e essa liberdade é uma expressão do sucesso. E é exatamente isso que a gente quer dizer. Esteja um jogo de longo prazo. Mas é claro que não é fácil, né? Não é simples, porque, afinal de contas, esses atalhos, eles muitas vezes são sedutores, mas não é fácil? Não, não é fácil, porque existe um monte de coisas envolvidas, existe captação de cliente, existe receita do escritório, existe a sua necessidade de fazer lucro para você ter caixa no seu escritório, existem as contas para pagar, existe uma série de coisas, a gente sabe, mas a construção desse posicionamento, né, que vai te colocar no jogo de longo prazo. Então, tenha determinação, tenha sempre o foco no seu farol, né, nos teus valores, na tua integridade, e você pode ter certeza que você vai ficar no jogo de longo prazo, você vai sobreviver, e as outras pessoas você vai ver ficando para trás. O que a gente queria trazer é que dá sim para ter sucesso na profissão, sem você precisar receber ou cobrar comissão. Esse é o recado. A gente vive isso, a gente acredita nisso, e a gente tem mais de 20 anos de atuação no mercado, e a gente acredita que é possível. E se
a gente acredita nisso, a gente quer compartilhar isso com vocês e fazer com que o maior número de pessoas também tenham esse entendimento. Para quê? Para valorizar a nossa profissão, para que o projetista, o arquiteto, seja realmente valorizado e não fique relegado aí à necessidade de correr o pires para poder, eventualmente, ter receitas adicionais. Essa que é a verdade. E se você acha que tem algum sócio, algum colega que você acredita que tem essa dúvida de se cobra RT ou não cobra RT, compartilhe com ele essa live de hoje, esse conteúdo, para que outras pessoas também possam, pelo menos, parar para pensar e a gente começa a mudar o nosso mercado. Porque na hora que mudar, gente, vai mudar para todo mundo. E é isso que a gente deseja. Um mercado bem sucedido para todos. Tá bom? Se fez sentido, dá um like, curte lá. Para a gente é importante, você nos ajuda e a gente se vê quinta-feira no mesmo horário. Forte abraço. Tchau, tchau, gente.